A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, Eu sou o pastor Gerry Adriano, do Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Mais uma vez, uma incumbência gloriosa de ministrar a Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre e estamos lá na lição de número 11, estamos terminando esse trimestre, né? Faltando poucas lições, e a nossa lição hoje é Jacó, de enganador a homem de honra. Será ministrado no próximo domingo, no dia 14 de junho de 2026. Está comigo também a irmã Vanderleia, a minha companheira de sempre. A paz do Senhor, irmã Vanderleia. A paz do Senhor, pastor Jair. Nosso texto do óleo vai dizer assim: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. A verdade prática diz: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Antes de nós fazermos o comentário, a leitura bíblica em classe, quero pedir à irmã Adeleia que nos auxilie aí. Amém. Vamos orar ao Senhor? Amém? Vamos orar, né? Confiar no Senhor. Mais uma vez estamos aqui, né, para comentar essa lição maravilhosa. Hoje nós vamos aprender um pouco, né, sobre as confusões da família de Jacó. E essa lição vai nos mostrar que não há família perfeita, Mesmo o patriarca, né? Nós vamos estar com ele nas lutas que ele vai passar até ele chegar, né, à promessa. Vamos orar e confiar no Senhor. Amantíssimo Deus. Senhor, mais uma vez estamos diante da tua face, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, pedimos a tua ajuda, Senhor, para comentar, Senhor, para estar, Senhor, comentando esse trabalho. Senhor, fica conosco, Senhor. Pai querido, eu também quero pedir para cada um que nos ouve, Pai. A cada um, ó Pai, que está conosco nesta jornada, Senhor. Aqueles que tiram noite, dia, tarde, na hora do almoço, a mesmo pela madrugada no trabalho, que nos ajuda nesse trabalho. Senhor, vem nos instruir, Senhor. Abre nossa mente, nosso psique, para que nós possamos entender mais uma partícula da tua palavra. Espírito Santo, fica conosco. É o que nós te pedimos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Nossa lição bíblica em classe, leitura bíblica em classe, está em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22 até o verso 31. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. Saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. A nossa lição, ela tem 3 objetivos a ser alcançado no final da lição, da exposição dessa matéria. E o primeiro é enfatizar os aspectos da família de Jacó. O segundo é explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. E o terceiro é mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. Amém. A nossa introdução diz assim: Jacó, ele cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos. Isaac amava Esaú, Rebeca Jacó. Nesse ambiente ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo da transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado, e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nessa lição veremos como Deus mudou o seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus que nos faz novas criaturas.
nós temos aqui uma introdução, trazendo bem um resumo daquilo que vai ser ministrado nessa lição, né? Então, nós temos já um entendimento que verdadeiramente Jacó, ele teve essa família complicada, né? Sua mãe amando Esaú, Jacó amando ele, seu pai amando Esaú, aquele favoritismo dentro de casa, não era uma família muito bem formada, né? Na sua origem, não tinha uma estrutura realmente que poderia falar assim, não, é uma família correta de se pegar exemplo, né? Agora Jacó vai para a casa do seu tio Labão, obedecendo a ordem do seu pai e de sua mãe, para que de lá tirasse uma esposa para casar, certo? E agora nós vamos ver que o homem que enganou vai ser enganado, que é aquela lei da semeadura, que vamos falar durante a lição sobre isso. Então nós sabemos que ele vai passar por um processo ali, e durante a lição nós vamos estar já dando as minúcias do que aconteceu com ele ali, mas verdadeiramente lá no Val de Jaboque é que realmente vai perpetrar a sua transformação, a sua mudança de vida, inclusive até uma mudança de nome vai acontecer ali, porque o Senhor vai ter um encontro com Jacó naquele lugar, para a glória do Senhor. Depois de 20 anos ali na terra do seu tio, ele vai ter o encontro realmente com Deus, depois de tantos intempéries, tantas mazelas que vai acontecer na vida dele, na sua família, que aí ele vai ter um encontro glorioso com o Senhor. Amém. Amém? Amém. Nós temos o primeiro tópico, vai falar sobre a família de Jacó. Eita glória, irmã Vanderlei. Meu Deus. Essa família. Gosta de pegar. Irmã Vanderlei, como Jacó conheceu Raquel? A Bíblia diz que ele saiu, né? Para aí Padã Aram, que eu sempre confundo esse nome. É porque, na verdade, houve uma mudança, né? Não sei se você já prestou atenção. Quando, na época de Abraão, essa região era chamada Arã. Depois ficou... Depois é que houve uma mudança durante o transcorrer da história. Ali mais esse nome, Padã Aram. Por isso que confunde mesmo. Então, então ele saiu, né? Nós sabemos que ele saiu ali fugido por causa da sua confusão ali com seu irmão, né? De ter pegado, né, ali... usurpou a progenitura, né, do irmão, não bem usurpou, né, mas vamos, enfim, comprou. Mas enganou, né? Enganou. E ali o pai, né, a sua mãe, também seu pai, vai, né, manda ele para casa de Labão, né, que morava em Parã. E ali, ele, quando ele chega, né, vários dias, né, nós sabemos que ele era solteiro, né, irmão Jair? Uhum. Vários dias de caminhada, quando ele chega ali no poço, né, aonde os camelos vinham, né, a tomar água, no poço que todos naquela região vinham, ele conhece a mulher que ele vai, né, cair, como diz, dos 4, vai arriar os 4 pneus, né. Aí ele chega ali e ele vê, e ele, eu acho interessante, irmão, já que ele, segundo alguns historiadores, segundo alguns estudiosos, diz que ali tinha um horário, né, para que todos os camelos ali, todo mundo tomasse a água, desce, tratasse os seus camelos tudo junto. Uhum. Mas ali ele chega, e quando Raquel chega com o seu rebanho, né, com suas ovelhas, né, não camelo, suas ovelhas, ele já tira a tampa. Eu creio que é uma tampa muito pesada de pedra, porque fala que ele tirou sozinho, que já mostrando ali que é uma coisa difícil de fazer, né, e assim... E ali a Bíblia diz que ele tira a tampa, conhece Raquel ali, e quando ele a vê, ele faz isso, depois ele fica sabendo, né, que ela era, né, parente, né, do seu tio Labão. Raquel, irmã, eu acho tão interessante nisso, irmão Ger, que aí a Bíblia diz que ele chega e ele a beija, claro que deve ser um beijo assim de respeito, né, lógico, porque ele não é doido, chegar no lugar, né, que ele nem conhecia a menina. E agora eu acho interessante o seguinte, que eu acho interessante que quando a pessoa vai namorar, irmão, hoje eu acho tão engraçado que as pessoas não reparam isso. Ele já lhe mostra para Rebeca que ele é um homem, né, másculo, né, forte, não é isso? E outra coisa, eu queria, como eu já comentasse, que nessa passagem que a única mulher que vai falar na Bíblia sobre pastora de rebanho.
Mas, irmão, nós temos que entender que aqui é literalmente um rebanho. Não aí as pessoas falam assim, não, mas eles usam esse texto, né? Essa passagem de Raquel, para dizer que há, né? Pastor. Mas nós sabemos que ela era pastora, sim, mas de um rebanho, de ovelha mesmo, e não de pastorear um rebanho humano, né? Então, há muita diferença aí. E é a hora que ele se apaixona. Eu digo assim, quando a pessoa tem um amor profundo, aquilo ali é na hora. Então, quando ele vê ela, ele já se apaixona, né? Mesmo sem saber se ela era ou não da família, né? É amor à primeira vista, né? Como se Isso diz. mesmo. O que Jacó fez para poder se casar com Raquel? Meu Deus. O que o amor faz? Aí, Jacó, ele vai para a casa de Labão, né? Ali, ele, né, conversa com ela, fica sabendo que é parente. E ali, quando ele chega ali, já apaixonadaço, né, por ela, ele já começa a trabalhar, lógico que não vai ficar à toa ali, né? Mas ali, melhor, porque já apaixonou, né? Ficou melhor. Então ele fala assim, ó, ele começa a trabalhar e o tio dele vai perguntar, né, sobre o salário, e ele fala assim, não, então faz o trato com o tio dele, e ali ele fala assim, ó, vou trabalhar 7 anos. Oi, irmão, já é muitos anos, não é, irmão, já? 7 anos. 7 anos ele trabalha para pagar, né, que ele não levou nada. Vamos lembrar, irmãos, a outra lição? Ele sai de casa, apesar do seu pai, Isaac, né, ser um homem próspero, ele não leva nada, né? A Bíblia nos dá, né, a menção que ele não leva nada, somente a provisão da caminhada. Então ele não tem dinheiro para o dote, que era caro, né, irmão? E era costume da época. E era costume, então, e o dote não era barato, porque trabalhou 7 anos. Mas a Bíblia diz em Gênesis, gostaria de ler, Gênesis 29, 9, 12, vai nos dizer assim, irmãos. Gênesis 29, capítulo 9, versículo, deixa eu pegar aqui. 29, versículo 9 aos 12, diz assim, ó, vamos ler para ficar melhor, né? Estendo ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmã de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu-lhe de beber as ovelhas de Labão, irmã de sua mãe. E Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmã de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, no 26 vai dizer assim, vai nos dizer melhor. Aí no 26 vai nos dizer assim, ó. E disse Labão, não se faz assim como no nosso lugar. Não, gente, eu estou meio confuso aqui. Aqui em Gênesis 29, eu esqueci o versículo. Outra tem a resposta. Aí ele, né, ele trabalha. A Bíblia vai dizer assim, que Jacó, ele era tão apaixonado, irmão, pela Raquel, que esses 7 anos para ele não foi fadonho, não foi cansativo. O verso 20 desse mesmo texto vai falar assim, isso assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos com poucos dias, pelo muito que a amava. Gente, 7 anos, mas ele tá tão entusiasmado com aquela mulher que... Gente, 7 anos, 7 dias não, gente. Mas ele tá tão feliz que ele aquilo não foi pesado para ele, né? Mas agora a pergunta que vem, que não quer calar, é como Labão enganou Jacó? Aí vem. Bom, nós sabemos que Jacó, ele enganou, né? Foi enganador. Ele vestiu a roupa de Isaú, ele fez todo trejeito, tentou imitar a voz, ele para enganar. Só que, irmãos, uma coisa nós temos que sempre observarmos. Quando você chega no lugar, você tem que observar como que é o jeito, a tradição daquele lugar.
Então, olha só, Jacó, meu Deus, ele que era enganador, frouxou a rédea, não observou o costume, e a Bíblia diz assim que no dia do casamento, né, seu tio, meu Deus, fez uma grande festa. Eu creio, irmão, eu assisti, uma outra lição que a gente vê nesse assunto, eu assisti a algumas tradições antigas, não, claro que hoje não tem nada a ver, do casamento antigo. Então, olha como é que era o casamento. Se reunia, geralmente, sempre, às vezes era de dia, porque era dias de banquete, não era só um dia. Alguns lugares era 7 dias, tem lugar que é, enfim, dia que a família aguente. A festa oriental é diferente da nossa. Então, segundo a tradição antiga, na época de Jacó, o que acontecia? Eles bebiam muito, irmão, mas muito. E o pior, depois que eles bebiam, né? Imagina, o dia todo bebendo. Quando eles vão pra tenda ficar juntos, olha, já é constrangedor. Por quê? Porque a tenda, tava todo mundo na festa. Todo mundo sabia que... Só que, imagina, o tanque que é povo tinha bebido. Imagina. Então, quer dizer, eles tinham o costume de tampar o rosto. Claro que Léia já é instruída pelo seu pai. É claro que em momento nenhum ela, né, teve ali, tirou, né, o véu. O véu era um véu bem preso, né, mulher, pra chegar, né, no ver. Mas ela só juntou a cachaça, juntou tudo. E juntou a alegria agora. Nós sabemos o seguinte, Jacó não teve nenhum tipo de intimidade com Raquel. E esse texto vai provar isso, porque senão ele saberia o jeito dela, então ele não sabia, né? Ele não tinha dormido com ela. Verdade. Então, ele só tinha visto ela, né? Eu creio também que ele deve ter usado o mesmo artimanha. Deve ter colocado, a Léia deve ter colocado a roupa da irmã, né? Porque ela foi instruída para aquilo. Então, o que ele faz? Pra se parecer com a outra. Pra se parecer. Aí, quando ele acorda de manhã, eu imagino o sofrimento. Porque ele acorda meio... Quando ele olha, a decepção é grande. Quando ele vai falar com o seu tio Labão, o seu tio fala assim, não, meu filho, mas não, eu te enganei não. É o costume da terra. É claro que é uma desculpa esparrapada, desculpa, nada a ver. Era o costume da época, só que... ele não falou, né, gente? Só que ele já estava com intenção, tanto é que ele, hora nenhuma, também falou que ia dar a Raquel, mas também não falou que ele não informou isso. Não, ele ficou caladinho. Ele fez calado para realmente... Calado, né? Ele deixou o cara trabalhar. Ele viu o entusiasmo do rapaz, for falar que for dar a mais velha, ele vai parar de trabalhar. Aí ele já estava com tudo armado, porque depois ele falou assim, não, então você fica com ela, então de vez de eu te dar 2, vamos, então você trabalha mais tantos para outra, né? Como ele não ia... o Labão foi muito esperto, irmão Gé. Porque se ele desse a Raquel, que era o que ela queria, outra coisa, nós temos que entender o seguinte, irmão. Ele ia até lá, arrumar uma mulher, e depois tinha que retornar para a terra. Caramba. Aí já passou 7 anos, pagou. Agora, já não é mais 7, 14, porque depois ele vai trabalhar mais 7 para outra. E ali, né, agora, o que eu aprendo com isso? A pergunta próxima que eu te fazer, qual é a experiência de Jacó com Labão? O que a experiência de Jacó com Labão lhe ensinou? Gente, a pergunta é que o homem colhe aquilo que planta. Ele enganou, né? Ele fraudulou, ele enganou e agora ele plantou aquilo que ele fez. Ele também agora foi enganado. Também existe provérbio, deixa eu ler um texto aqui, provérbio 22:6 diz assim, o que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, não adianta, você pode tentar enganar, mas o pecado é assim, Deus, ele perdoa o pecado, não perdoa? Automaticamente ele perdoa, mas a consequência do pecado, Deus não vai tirar de você de jeito nenhum. Em Gálatas 6:7 também está escrito assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, é certo. Eu estava citando isso na igreja um tempo atrás, aí no ensinamento, falei, irmãos, da mesma forma que a bondade que você semear, a misericórdia que você semear, ela vai vir em abundância para você, porque você joga uma semente na terra, não nasce uma semente, nasce um pé que vai estar carregado de semente, então vai vir em abundância. Da mesma forma que o mal que você faz vem em abundância, o bem também vem em abundância. O problema é que muitas vezes nós fazemos mais o mal do que o bem. E nós vamos ver que essa parceria aí com Labão e Jacó, irmão, você vai ver que vai ser o tempo todo assim.
É um tentando enganar o outro. Ali nós vamos ver que parece que ele vai mais na frente, nós vamos ver que ele vai mudar, né? Isso é mais à frente. Mais na frente nós vamos ver o tanto de, assim, é uma família totalmente desestruturada. Ali eu acho estranho, porque Jacó, vendo seu pai, né, a servir, você vê que ele totalmente se entregou aos costumes daquela terra, só preocupava em produzir, mas assim, você não vê ele ali levantando nenhum altar, você não vê ele fazendo nada disso, só vê ele ali vivendo uma vida normal. Assim, se você olhasse para Jacó naquela época, você nem acreditava que ele era um patriarca, que ele né, que ele carregaria esse título, né, de sobre as suas sementes, né, Sara benditou toda a família da terra, porque não parecia. E depois desse duplo casamento, né, que teve que casar com Leia, depois teve que casar com Raquel, quantos filhos Jacó teve com Leia? Ó, Jacó com Leia, ele teve 4, ele teve 5, né, do seu... Tem resposta. Ele teve 6 filhos, 4 ela gerou, né? Ela era boa de filho, cara. Né? E 2 ela teve com a sua sua serva Diná. Não, Diná é a filha. Ai, meu Deus. Sua serva Zíbula. Zilpa, né? Zíbula. Eu não sei falar esse nome, Zíbula. Eu acho que é Zíbula. Sabe o que eu acho interessante, irmão Jé? Que enquanto Raquel não tinha filho, Leia, toda vez que a Bíblia diz que Raquel era muito bonita, né? Mas também era rixosa, era levada, era invejosa, não era fácil de lidar. E Leia, a Bíblia diz que ela não tinha uma presença assim. Alguns estudiosos acham até que ela era vesga, a gente não sabe. Mas o que ela não tinha de beleza física, ela tinha um ultra top. Você vê que se você vai estudar, se você for estudar, estude na sua casa, Gênesis 29, você vê todo o capítulo 29, 28, aí você vai ver que parecia, pelo que a gente entende, que eles não dormiam, meu Jé. Ele não tinha uma convivência, ele ia lá, ficava, mas morar mesmo, ele residia com Raquel. E ela era mais uma mulher que de vez em quando ele iria ali. E eu acho interessante, irmãos, que a Jacó, em muitas situações, que a Bíblia não vai mostrar, mas algumas situações, Jacó ele agia como meu Deus, como profano, como que eu vou dizer assim, como um prostituto. Porque Jacó, ele perdeu totalmente o irmão Jé, a sua autoridade. Que engraçado que se você for estudar, você vai ver que os filhos, geralmente o pai que dava o nome, Jacó não dá o nome nenhum dos seus filhos. Você já reparou isso? Sempre as mulheres que davam. Não só Leia como Raquel. Todas as duas, elas que decidiam, quer dizer, era um negócio difícil ali, era uma disputa de irmã disputando ali o seu marido. Me permite aqui uma parte, irmã. Sim. A questão o Senhor viu o desprezo e a injustiça que estava havendo com Leia, e você observa bem que pela palavra de Deus dá para entender que o Senhor permitiu que ela tivesse essa capacidade de gerar, e aqui na palavra de Jacó dá para se entender que o Senhor impediu Raquel de gerar. Sim. Olha só, quando ela estava com inveja da irmã, porque teve 4 filhos, vendo pois Raquel, isso é o capítulo 30, irmãos, verso 1, vendo pois Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filho, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Quer dizer, ele mesmo chega para ela, aí ela diz, eis aqui a minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre o meu joelho, e assim receba filhos por ela. Então, aí você vê várias tradições, né, que surgiu aí. A questão a questão da própria pedra lá que não podia ser removida enquanto todas as pessoas que tinham seus rebanhos, e Jacó chegou já mexendo naquilo que não era tradição do povo local. Depois nem quis saber se podia, se não podia, só para agradar a Raquel. Aí agora você vai lá, ele vai deitar-se com Leia sem saber, e vai descobrir que depois de 7 anos, que vai descobrir que a primogênita que fica primeiro com o homem não é
a mais nova, que a Raquel era a mais nova. Agora, mais uma vez, uma situação, né? Raquel agora se levanta contra o seu marido, desesperado, porque queria. Aí ele entende, e agora ele entende, que eu estou no lugar de Deus, que te impediu. Quer dizer, ele entendeu que houve uma injustiça, porque a Leia foi introduzida primeiro para ele como esposa, e ela passou a ser aborrecida. E Deus então abriu a amada de Leia, e a amada não tinha filho. Entendeu? Aí aconteceu, a inveja veio e brotou aí. Agora, não sei entender também, irmão, assim, claro que eu sei que nesse triângulo, que é triângulo, esse tri aí, porque... Não, o triângulo depois eu vou mudar, só o triângulo, mas não. Agora vai ficar pior ainda. Mas vamos lá, até aí é o trio, né? Presta atenção, irmão. Ó, eu sei que as mulheres antigamente, principalmente menina, fazia aquilo, os pais mandavam, irmão, já. Fazia e desfazia, vendia, tanto que o pai levava filho para ser concubina, né? Isso tudo era coisa dos pais, não tinha muita liberdade. Mas olha só, irmão, às vezes também a gente tem que observar, irmão. 7 anos, será impossível também que Leia, o irmão Jé, não observou que ali havia um amor grande entre o seu pretendente? Ela tinha que ver assim, antes de Jacó, ela tinha que pensar assim, gente, esse homem, ele não desiste, ele tá tão feliz, que ele ama tanto a minha irmã, que ele acha que 7 anos é pouca coisa. Então ela tinha que ter percebido, podia ter dado um jeito na noite. Não. Agora também, Jacó, se fosse um homem de Deus, ele não teria aceitado essa situação. Ele ia falar assim, não, o senhor é costume da terra, mas o senhor não me avisou, né? Não, acabou aqui, vamos resolver aqui. Ou ele se resguardasse, ficasse somente com Leia, não é isso? Se ele fosse, né, se seguisse ali o seu pai e o seu avô? E seu avô? Não, o avô não, porque o avô ficou lá não, com... Mas mesmo assim, ele continuou casado com Sara, e só foi ter outra vamos dar um mulher exemplo depois de Isaac, já que também foi lutou, não ter filho, né, aquela luta. Mas ele fala, não, eu casei com... o senhor falou que eu trabalhei por ela, agora o senhor fez, agora não tem mais jeito, eu vou ficar com ela. Agora não, mas ele foi aceitando. Jacó era um profano, porque ele foi aceitando. Ali ele foi, tá bom para um, depois tá bom para outra, depois a outra veio. Não, depois ter filho. Aí deu, né? Aí veio com a serva, ele aceitou, depois ele veio com a outra serva e ele foi aceitando essa situação. Até que ficou, gente, um homem com 4 mulheres, irmão, velho. E qual foi a importância dos filhos de Jacó na história de Israel? Qual foi a importância? Eles se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. Amém. Irmão, nós temos que entender o seguinte, porque, irmão, essa parte aqui que você explicasse muito, você entende muito melhor que eu, porque olha só, tem gente que pega essa parte aqui e fala, não tem problema não, eu posso casar com 1, 2, 3 vezes. Tem pessoa que viaja daqui do Brasil, e quando ele passa um outro país que essa lei aqui não é revigorada lá, vamos, porque tem lugar que eu sou casado aqui, mas quando eu chego lá, no outro lugar, essa lei aqui pra mim não vale. Não vale no papel, irmão. Mas eu posso casar com outra pessoa. Então tem gente que faz isso, irmão. Porque quando você vai falar com ele, fala assim, não, mas patriarca teve 4 mulheres. E o pior, e todos os filhos foram considerados, porque tanto que os filhos formam as 12 tribos. Mas, irmão, nós temos que entender que essa época era o tempo da tolerância de Deus, irmão. Você acha mesmo? Por isso que Deus deixa aqui, ó. Por isso que Deus vai mostrar para nós que todo esse conflito aqui nessa família, mano, era luta. Era 24 horas de sofrimento. Exatamente. Foi um tempo de tolerância de Deus. Sim. Inclusive, você vai observar que Jacó... Vamos fazer um cálculo comigo. Jacó fez 7 anos por Raquel, foi enganado, casou com Leia. Foi mais 7 anos, 14 anos. Ele não voltou, quando acabou 14 anos, ele não pegou as suas mulheres, né, as suas 2 mulheres que já estavam erradas, mas ele não pegou e saiu de lá não. Ele ainda ficou mais 6 anos. O total foi 20 anos. Mas se você observar, você vai ver na Bíblia apenas Deus falando com o patriarca Jacó lá em Betel. Quando ele vê aquela escada, né, e os anjos subindo e descendo sobre aquela escada. Nós explicamos isso na lição passada. Então ali ele faz um voto com o Senhor. Ali é a primeira conscientização que realmente ele era o patriarca que assumiria a partir
de Isaac, né? Esse seria o terceiro patriarca, porque Esaú perdeu a sua primogenitura. Agora, quando ele começa a entrar todo nesse lance, nesses emaranhados do seu tio Labão, e que ele vai ter na primeira mulher, depois ele casa com a segunda, depois aceita ficar com a serva de Raquel para dar filho para ela, que ela estava desesperada, que ela já queria até morrer porque não tinha filhos, e aí ele começa a ter filho com ela, tem 2 filhos com a serva da Raquel. Aí, como Leia parou de ter filho, parou no quarto, o que ela faz? Ela também pega a serva dela também, a Bila, né? Uma da Zilpa, outra da Bila. E aí agora a confusão está formada. Disputa. Aí agora já tem 4 mulheres e ele relacionando com as 4. Isso Deus, não, hora nenhuma, você não vai ver manifestação de Deus aí, não. Momento algum. Ele estava, como a minha esposa falou, ele estava vivendo a vida dele, né? Como diz o certo cantor por aí, deixa a vida me levar. Está levando a vida. O que acontece? Quando passa um tempo, quando a impressão que dá, que as irmãs viu que não dá certo mais ficar degladiando, que a gente cansou, a briga que cessou, Meu Deus. aí é que Deus vai abrir a madre de Raquel. E ela vai ter o seu primeiro filho, que ela vai ter José. E quando ela vai ter José, aí sim, a impressão que passa é que houve um arrependimento das duas, que elas viram que não deu em nada essa guerra delas lá. E como a minha esposa falou, elas vão dando nome como se fosse de Deus, essa coisa estava acontecendo. Não tem nada de Deus nesse negócio, estava fazendo uma bagunça. Então, é que Deus vai falar com ele novamente. Então, isso prova de que aquilo que ele estava fazendo não era correto diante do Senhor. Deus não estava aprovando nada daquilo. Aí você pode falar, mas os 12 se tornou, as 12 tribos, tornou. Porque o Senhor tinha um projeto, sim, para que daquelas 12 tribos viesse futuramente ser a nação de Israel. Mas não era um projeto da forma que Jacó fez. Como também lá no passado, quando ele, mas a mãe dele armou para o seu pai e para o seu irmão, também não estava na aprovação de Deus. Deus tinha uma forma de trabalhar. Se ele falou que ia ser o mais velho, serviria o menor, ele ia dar um jeito para isso acontecer. Da mesma forma, se ele falou que se Jacó fosse para Padã-Arã e chegasse lá na confiança em Deus e começasse a clamar ao Senhor pedindo direção, o seu tio talvez não teria enganado. Mas sabe por que o seu tio enganou? Porque ele já tinha semeado lá na sua casa. Por isso houve um engano. Amém? Irmã Lé, agora a senhora que vai me pegar, me perguntar. O segundo tópico vai trazer o título de Jacó desejava retornar à sua terra, irmão Gé. Amém. Mas o que eu acho interessante, irmão Gé, é que enquanto estava naquela luta ali, você vê que Jacó, ele só resolve voltar, pensa nisso, enquanto, depois que Raquel engravida, né? Teve um menino, porque antes ele estava ali naquela luta. Tem até um versículo, parece que está em Gênesis, acho que é Gênesis 49, 17, se eu não me engano, que diz assim que, tem até um hino, né, que o Raquel vai ficando irado e começa, e fala que dá-me filho. Eu acabei de ler, se não morrer. Capítulo 30, verso 1. Agora presta atenção. Que já, olha só, quando Raquel, irmão Gé, desespera esse nível dele brigar, você vê que no texto, a única parte que ele vê que ele fica irado com ela. Ô, irmão, o que ele tinha que ter feito com o irmão Gé? Não era orar? Aí o que ele vai? Aí ele começa o intento, não é não? Aí ela traz a sua serva, de vez ele fala assim, não, Raquel, eu sirvo um Deus que me prometeu tantas coisas quando eu cheguei aqui. Eu sirvo um Deus do meu pai e ele pode todas as coisas. Minha mãe era estéril, ela teve filho. Eu podia ter usado a sua própria vida. Tem uma história maior, que tinha história da sua avó, tinha história da sua mãe. Gente, ele falou assim, meu pai também orou, foi 20 anos para ter a gente. Então, Raquel, vamos orar. Assim, o negócio deu ruim, seu pai fez errado, mas vamos orar. Eu tenho certeza que Deus tinha diminuído o tempo, irmão Jair. Porque talvez Deus até fez com que ela ficasse estéril, por causa de quê? Por causa do pecado de Jacó, pode ser, e a arrogância de Raquel, porque a Bíblia diz que Raquel ela era arrogante, já. Nós vamos ver nos outros episódios que Raquel ela não trouxe, não é fácil não, ela não era misericórdia, Senhor.
Embora, então. Jacó deseja retornar à sua terra. Agora ele vai querer retornar, amém, né? A primeira pergunta, irmão, já é: quando Jacó desejou retornar à sua terra? Foi quando que aconteceu isso? Logo após o nascimento do seu filho José, o seu primogênito de Raquel, né? Até que, enfim, Deus, então, teve misericórdia de Raquel e abriu a madre, e agora ela gera um filho chamado José, e agora ele sente esse desejo. Ele entende, né? Depois de tantas idas e vindas, ele consegue entender que o projeto do Senhor para com ele não era ali em Padã Arã, e sim em Canaã. Acordou, né? Oh, meu Deus. Porque Labão não queria que Jacó fosse embora. Por que, irmão Jair? Porque tem algum motivo, né? O tio Labão, esse tio Labão. Ele era fácil, não. Não era fácil, não. Eu vejo a história dele, não foi agora, não. Desde a época que Rebeca, que foi o Eliezer, foi lá buscar a Rebeca para Isaac. Ele já, quando Eliezer chegou, aqueles pendentes de ouro, aquele tanto de coisa que o Senhor mandou, ele já cresceu o olho, ele era terrível. Mas também até eu, né? A gente botando ouro. Não, ele cresceu o olho, ele chamou o cidadão para casa, porque ele era bem interesseiro. E aí ele interessou, e uma coisa ele teve que reconhecer, que Deus estava abençoando a sua vida, a sua família, por causa de Jacó. E assim, irmãos, é uma verdade, quando você serve a Deus e anda em fidelidade com Ele, há pessoas que vão ser abençoadas ao seu redor por sua causa, né? Você vai ver o caso de José, na casa de Potifar, vai ver muitas histórias aí de pessoas que, dependendo do lugar que ele chega, onde ele chega, ele serve de bênção para aquela família. Às vezes não vai ser só bênção, às vezes pessoas não, tem que ser bênção material. Não. Às vezes bênção espiritual. Ele muda o ambiente através de um ensinamento bíblico, de uma orientação, de uma oração. Ele começa a fazer, Deus começa a agir naquela região, naquele lugar, e as coisas começam a mudar para a glória do Senhor. Amém? Amém. Muito bem respondido. Qual foi o acordo feito, irmão Gerry, entre Labão e Jacó sobre o salário? Foi trocado, foi mudado umas 20 vezes, né? Jacó ficaria com os animais salpicados, malhados e morando de um rebanho. Mas é interessante que vai ter uma guerra entre eles aí, um tentando enganar o outro, e o Senhor vai ajudando a Jacó, porque ele vai sair dali enriquecido, né? Mas você vê que é um enganando o outro, ó. Ele mudava o salário, primeiro ele teve 14. 14 anos, gente. Ele ficou 20 ali, 14 anos foi. 14 foi de graça. Agora, de graça não, né? Não, por causa das mulheres. Por causa das mulheres. Agora, presta atenção. A Bíblia diz que eu não sei, o Jacó era muito inteligente, eu não sei quem fazia aquilo, porque a Bíblia diz que colocava umas varas na água, lugar que quando a vaca vinha beber, ela olhava para aquelas tipos de vara. Então, mas não é só isso, a Bíblia diz assim, quando o Labão falava que tinha que nascer só picada e malhada, ele colocava lá, ele arrumava o jeito que os animais nasciam mais só picada e malhada. Quando ele falava assim, não, tá nascendo muito só picada e malhada. Não, agora eu vou um exemplo. Vou mudar aqui a cor. Vão agora nascer assim de bolinha com verde. Aí ele mudava também. Quer dizer, mas é claro, irmão, é lógico que aquilo ali só dava certo, porque o Senhor queria abençoar. Porque presta essa sua varinha. Agora, ai, meu Deus do céu. E aí depois? O que Deus ordenou a Jacó que, quando surgiram problemas com Labão e seus filhos? É aquilo que a irmã falou, que deveria ter acontecido quando ele casou com a primeira mulher. Juízo, não, meu Deus do céu. Ele tinha um trabalho a fazer em Canaã, ele tinha que prosseguir a família, e ele persistiu em casar com Raquel, persistiu em viver naquela terra por 20 anos. Agora ele queria, de qualquer maneira, retornar, porque agora surgiu problema. Agora vai surgir inveja, né? Vai surgir reclamações do filho, de Labão, dizendo que está sendo roubado. Então, que retornasse à terra de seus pais, prometendo estar com ele. Pois é. Meu Deus. Deus já tinha falado com ele. Já. Deus falou, retorna à casa de seus pais, porque eu vou estar contigo. Pergunta. Quem furtou os ídolos de Labão sem que Jacó soubesse? Deixa eu te contar a história. Oh, meu Deus do céu. Sempre a Raquel. Raquel rouba sua esposa. Olha só que tem uma coisa que Raquel faz.
É porque as pessoas muitas vezes não entendem. Os terafins eram pequenos ídolos que tinha naquela época nas casas daquelas pessoas, e eles criam aquilo, né? Mas também aquilo ali era uma prova de herança. Uhum. Herança. Então, o que Raquel? Raquel puxou o papai, né? Era olho grande. Não era fácil. Não. Ela falou, eu vou para Canaã, mas quando meu pai morrer, eu quero a herança aqui. Eu estou indo para Canaã, mas os terafins é como se fosse uma garantia, é um termo de garantia de que ela era filha dele. Era um termo de garantia que ela era filha dele. Então, ela tem direito de posse do que ele tem. Então, quer dizer, ela puxou bem o papai dela lá, bom. Então, foi a Raquel. Oh, meu Deus. E outra coisa, Jacó ainda falou assim, quando ele chegou lá, falou assim, roubaram meus terafins, roubaram meus ídolos, quem foi que roubou? Ele falou assim, olha, quem roubou, que pague com a vida. Meu Deus. Aí ele falou, aí só que Raquel também era esperta, também puxou o pai, né? De Jacó também, ela se fingiu que estava nos seus dias e ficou sobre os terafins, deitado, e o pai dela não pôde mexer nas coisas que estavam debaixo dela. E também ainda bem, porque também nós sabemos que Labão, creio que por mais que seja um pai esquisito, não ia ter coragem de matar a filha. Mas ele, não, quem falou foi... Por que Jacó falou com tanta incidência na questão de vida? Porque ele tinha convicção que ele não tinha levado. Então ele falou assim, por isso que é ruim, novamente vai a parte da mentira. Que eu fiava plenamente, meu Deus. O que Jacó fez ao saber que encontraria Esaú novamente. Meu Deus do céu. Esaú era o velho problema, né? Aí volta. Orou a Deus pedindo livramento e enviou presente para o seu irmão. Por quê, irmãos? Porque ele pensou, 20 anos se passou. Ai, Jesus. Mas tem pessoas que guardam mágoa até 30, 40, 60, ai. a vida toda. E vai com o meu irmão. Aí ainda depois chegou a notícia para ele, o irmão dele está vindo com um pequeno exército, aproximadamente 400 homens. Ele falou, acabar comigo. Eu estou indo com família, né? Estou vendo com trabalhadores, com pessoas que trabalham com gado, que mexem com agricultura. E a minha família que está vindo aqui. Ele não está vindo com 400 homens. Quer dizer, ele pensou, a intenção dele, se ele quiser, vai destruir. Tanto é que ele vai organizar a turma para encontrar com ele. Então, Esaú, e a preocupação de Jacó é que Deus o desse livramento, porque agora ele tinha que encontrar um velho problema, uma velha situação que deixou para trás, que precisava ser resolvida, né? Irmão, esse assunto me fez lembrar, né? O irmão falou assim, tem gente que guarda raiva por anos. Eu conheci uma décadas, família, né? Eu conheci uma família, né? Fui criado perto dessa família. Que essa família não perdoava se você mexesse com eles. Na hora ele sorria, tinha que jeitinho de sorrir, você pensava, você já passou. Mas não era verdade. Principalmente em Minas, eu falo do lugar que eu conheço, né, meu? Sou mineira. Muitas pessoas tinham o costume de pagar jagunços. Davam uma briga. Então, eu perdi um amigo, um pai de um amigo meu. Ele deu uma briga com uma certa família, uma briga idiota, uma briga assim... Bobinho. Boba, irmão, por causa do negócio de bebida. Irmão, aquilo ele foi ameaçado e passou-se anos. A gente nunca... Aí o nosso amigo foi embora, voltou. Tem pessoa que consegue guardar a raiva daquilo, mas aquilo foi indo e realmente... Passou-se mais de 10 anos e esse homem foi morto pelo jagunço por causa desta briga. Então tem gente que ele não... Eu imagino, irmão Jé, que quando Jacó foi se aproximando ali, ele foi ficando do coração angustiado, porque ele pensou assim, agora? Ele prometeu matar quando eu voltar com toda a minha família, o que vai acontecer agora? E ele sabia que o seu irmão era próximo, não era um pobre, ele não ia encontrar um fracassado, mas financeiramente o irmão dele estava muito bem, né? Porque na verdade nós lembramos que quando Rebeca estava grávida dos dois, o Senhor falou que duas nações estavam dentro do ventre dela. Então você vai ver que todas as que veio de Abraão se revelou em nações. Ismael se tornou uma nação, né? Isaac se tornou uma nação. De Isaac veio Esaú e Jacó. Jacó vai continuar a nação que Deus prometeu a Isaac, mas Esaú vai formar também os edomitas. Da mesma forma que Ismael se tornou ismaelita, também vai ter os edomitas que vai vir. Quer dizer,
Ele formou tribo. Mas vamos para a nossa terceira E também a gente sabendo que Isaac, que Jacó ele herdou, né? Assim, quando ele herda tudo, mas não, na verdade ele teve que ir embora. Nós sabemos disso. Então quem que ficou ali, que usufruiu mesmo de um bem material ali da família, foi Esaú. Material que eu digo. Porque Jacó não foi embora sem levar nada. Então, bom, agora também. Nós estamos no terceiro tópico, né, irmãos? O tempo está indo embora e nós temos que terminar esse trabalho. Jacó no Val do Jaboque. Agora é o momento crucial. Agora é que realmente vai haver a verdadeira transformação do nosso patriarca Jacó. E eu vou perguntar à irmã Wanderlé, por que Jacó estava angustiado a retornar para sua terra? Ela acho que acabou de responder. Acabei de responder, porque temia a ração do seu irmão, né? Ele não saiu fugido. Acabei de responder. E que eu ainda falei que vinha seu encontro com 400 anos. Meu Deus. E não, é igual eu falei, que se ele chegasse ali e ele encontrasse assim, porque tem diferença, irmão, ele encontrasse ali aquele homem pobre, aquele aldeão. Não, mas ele encontrou um homem muito bem de situação. Então, Jacó, então o que ele fez quando soube que Esaú se aproximava? O que ele fez ao saber que Esaú... Então, ele enviou presentes, né? Ele, ao seu irmão, meu Deus, ele orou a Deus e dividiu a sua família e seus bens em 2 grupos. Ele fez uma estratégia. Ele não é bobo, não. Ele criou uma estratégia. Ele pensou, se eu perder, eu não perco tudo. Ele, tipo assim, se ele atacar um bando, o outro bando foge, né? Então, olha só, nós temos mais uma pergunta, irmã Wanderlé, depois volta comigo, né, irmã Wanderlé? Qual a atitude de Jacó? Que atitude de Jacó, irmã Wanderlé, nos ensina diante da dificuldade, irmã Wanderlé? Irmãos, tem estação, irmãos, que só o socorro do mestre. E Jacó, ele não tinha outra saída não, irmão Jé. Ele é somente o socorro do pai. Porque, ele mandou... Bens o cara já tinha. Né? Mandou presente. Presente o cara não precisava. Oh, meu Deus do céu. Então, aquilo ali foi um sofrimento para ele, sabe, irmão Jé? E tem horas, irmãos, que a gente está em situação tão difícil, irmão Jé, que nem dinheiro resolve. Ali mostrou que dinheiro não resolvia. É igual o caso da Covid, né? Tem pessoas aí que tinham muito dinheiro e morreu sem ar. Morreu sem ar. Uma coisa que é de graça, o Senhor nos dá. Quantas pessoas morreu ali cheio de aparelho na época da Covid? Quantas pessoas hoje mesmo, tristeza. Hoje nós tivemos o velório ali na Maranata de uma pessoa, segundo os vizinhos falaram, parece que a pessoa tinha 30 e poucos anos, morreu. Segundos, dengue, uma doença tão mosquitinho, né, irmão Jé? Então, ali Jacó não tinha outra saída. A saída era só o pai, era só o Deus, a qual por muitos anos ele não deu valor, mas era o Deus do seu pai, o Deus que prometera que aquela terra seria dele. Ele tinha que se valer nas promessas do Senhor. O Salmo 121, né, de Davi, ele fala: elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando eu vi esse tempo, eu lembrei desse texto, porque eu vi até um comentário, chegou a colocar aqui a referência bíblica desse salmo, porque realmente você vê que Davi estava numa situação mais ou menos parecida com o de Jacó, ele estava meio angustiado e precisava de um socorro urgente. Meu Deus. Irmã Wanderlé, agora é para você, irmão, já é a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. De real tá bom. O que aconteceu com Jacó na noite que ficou sozinho? Ele ficou sozinho, o negócio ficou feio. Ele ficou no Val de Jaboque, né? A Bíblia diz que ele manda a sua família, né? Val de Jaboque. O Val, eu estava pensando, o que é um Val? O Val é aquela parte rasa do rio, né? Uma parte que as pessoas podem passar, que não afoga ninguém. Igual o nosso rio aqui, que tá tão tem lugar que chama Val, né? O Val de Jaboque. Mas o Jaboque, nesse momento que aconteceu, ele estava nesse Val e ele lutou, manifestou um anjo ali e foi orar, né? Na verdade, ele foi ali para orar. E Deus envia aquele anjo, que acredita que seja uma teofania do próprio Senhor, e por isso que a Bíblia fala que ele lutou com Deus, né? Então, ele lutou com o anjo até o romper do dia. Esse anjo seria a teofania, né? Do próprio Cristo. Irmão Jerry, o que Jacó declarou durante a luta com o anjo? Eu acredito, assim, que Jacó entendeu, mais ou menos como o encontro de
de Abraão, quando veio aqueles 3 personagens na sua tenda, né? Eram 3 personagens, mas um era o Senhor, os 2 eram anjos. E ele inclinou diante daquele e se dobrou diante dele, reconhecendo que ele era o Senhor. E ele não recusou a adoração de Abraão, porque ele era o Senhor e poderia receber a adoração. E aqui, quando ele percebeu, eu acredito, é uma visão minha, que ele percebeu que aquele anjo não era um anjo qualquer de Deus, era o próprio Deus, na sua teofania, se manifestou para ele. Então ele falou assim: eu não te deixarei, porque se me não é me abençoado. Então ele sabia que daquele anjo, daquele ser que manifestou para ele, havia uma ordem de bênção para a vida dele. E falou, então, e uma coisa que a gente aprende muito com isso na questão de Jacó, é na questão da oração, a perseverança. Ele lutou a noite toda. E muitas vezes esse lutar a noite toda também para nós, ele era literal. A nossa luta muitas vezes tem certas situações que tem que lutar noite toda, dia após dia, Sim, semana após semana, para que a resposta do Senhor venha. E muitas vezes nós reclamamos que não recebemos a vitória de Deus, ou que Deus esqueceu de nós, e que Deus não está conosco, mas a verdade muitas vezes é porque também falta a nós isso aqui, ó, perseverança, não desistir até receber a bênção. Eu sei que o tempo não dá tempo, mas rapidamente. Eu imagino assim mais ou menos o que Jacó passou, porque há muitos anos aqui em Colina, quando nós mudamos para cá, né, irmão, tinha muito ladrão. E meu marido trabalhava à noite. Então, uma vez, esses ladrões já tinham entrado na casa da frente, já tinham entrado até lá em casa, mas eu não estava. Chegou até mesmo uma vez apontar arma para mim, mas minha menina. Então, esse dia, eu lembro que meu marido foi trabalhar à noite, era de madrugada, por isso que eu imagino que Jacó estava passando a sua angústia. E eu lembro que ele juntou uns 3 caras e ele tinha entrado na casa da frente. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada disso. E eu lembro, meu marido não estava. E eu fiquei ali observando para a fresca da cortina. Esses malfeitores, né, entrando dentro. Eu não tinha portão, né, era uma cerca velha. Ali, quando eu vi que ia sair da casa lá, que eles começaram a entrar dentro do meu quintal, eu desesperei, porque eu estava com 2 meninas, eu tenho 2 filhas pequenas, e eu não sabia o que fazia. E eu comecei a orar. E eu não podia gritar, porque ele não podia, eu com a luz apagada, observando aqueles homens entrando ali, eu sabia o que poderia acontecer comigo, com as minhas meninas. E eu comecei a desesperar. E naquele momento ali, o Senhor, ele parece que quanto mais as minhas orações intensificavam, mais aqueles caras entravam, passavam um pouquinho, eles não conseguiam entrar, eles pisavam na beirada do pó, depois eles voltavam para trás. E eu passei assim mais de meia hora nesse sofrimento, mais de umas meia hora nesse sofrimento. Mas quando chegou no final, o Senhor deu brado e eles desistiram de entrar no meu lar. Então eu imagino que Jacó passou, né? Ele não sabia mais o que fazer, por isso ele lutou. Aquela noite, Jacó, ele não dormiu. E essa noite também eu não dormi. Então eu sei o que é lutar em oração para pedir uma bênção ao Senhor. Amém. O que mudou na vida de Jacó após esse encontro com Deus, irmão? O que muda na vida dele após isso? É o que acontece quando encontramos com Jesus, né? Ele foi transformado, nunca mais foi o mesmo homem. Inclusive, ele foi receber um novo nome de Israel, ou Israel, príncipe de Deus, né? Aquele que lutou contra Deus e os homens e prevaleceu. Sim. E esse nome. Inclusive, esse ser vai perguntar qual é o teu nome. E ele vai ter que enfrentar a vergonha de falar: eu sou Jacó, eu sou aquele suplantador, eu sou aquele que pega pelo calcanhar, eu sou aquele que quer passar na frente, eu sou aquele. Ele falou: não, você não vai ser mais Jacó. Agora você não é mais Jacó. Agora você é Israel. Você lutaste contra Deus e prevaleciste. Então você agora é príncipe de Deus. E aqui está o nome, essa parte aí, ó, que está na lição 10, nós lemos. Aí sim, ó, ele teve a experiência transformadora de Jacó. Aí sim, no Vale de Jaboque, ele teve uma experiência transformadora. Vamos ler a sua conclusão? Leia. Amém. E comente. Irmãos,
lição maravilhosa, e a gente vai, né? A conclusão vai nos dizer assim: Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai, Esaú. Prometeu matá-lo. Ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão, na casa de seu tio. Na casa de seu tio, trabalhou muito. Foi enganado e invejado. Então, o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil. Nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve seu nome mudado. Jacó em Peniel teve seu nome mudado. Jacó em Peniel declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida. Ele trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Amém. Aí realmente Jacó ele foi transformado. Queridos irmãos, somos pessoas simples, às vezes, principalmente eu comento muito pouco, às vezes não tenho tanta sabedoria igual o conselhista. Mas essa lição, ela é muito boa, ela é muito rica. Conhecer o Senhor não é só estar dentro de uma igreja, não é só participar do culto, né, irmão Jé? Não é só ouvir a pregação, não é só cantar. Mas conhecer a Deus é mergulhar em sua palavra. É mergulhar, é realmente fazer uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Querido irmão, para que você entenda, para que você conheça, para que você desfrute, como Jacó desfrutou, essa tão alegria. Jacó, depois de Vale de Jaboque, ele nunca mais foi o mesmo. Ele mudou. A Bíblia vai nos dizer mais à frente que aqueles ídolos que Raquel levou, ele enterrou todos. Você sabe por quê? Porque agora ele conhecia o Deus de seu avô. Amém. Ele conhecia o Deus de seu pai. E agora esse Deus que era do seu avô, depois do seu pai, agora ele é Deus dele. É como eu sempre digo, para que você conheça esse Deus, precisa que nós tenhamos uma experiência com ele, uma experiência pessoal, como Jacó teve no Vale de Jaboque. Ali ele lutou. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo, mas a Bíblia diz que ele é o próprio Deus. Ele lutou para ter sua bênção. E como eu vou lutar? Em oração, em jejum, em palavra, buscando a face do Senhor. Às vezes temos que largar tudo, às vezes temos que largar serviço, lazer. Entrarmos para o nosso quarto, para onde for mais apropriado, e buscar a face do Deus poderoso. Amém? Amém. Vamos aquele breve conselho, né, que fazemos todo final do vídeo. Não perca a escola dominical, participe. Esses subsídios sirvas de bênção, para que você possa estar cooperando tanto como aluno, como professor na escola dominical. Mas não falte, incentive os demais que estão faltosos a estar na escola dominical. Quanto ao nosso vídeo, querido, compartilhe, dê seu like, ripa, faz o que você quiser. Ore por nós, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.